De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Petrônio Lima, vice-presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários de Alagoas. E nosso assunto agora é a PEC 308/2004, que faz o reconhecimento constitucional dos agentes penitenciários, dando a eles a condição de ter reconhecidamente pelo Estado a polícia penitenciária. Nesse sentido, quais são as chances, num momento como esse, ainda, de ver essa regulamentação para a atividade do agente penitenciário? Olha, Gorete, se a gente for olhar pelo ponto de vista institucional, as chances elas são altas. Por quê? Porque para a gente entrar na reforma da Previdência, diz que a gente tem que estar num 4-4. Sendo votado a PEC 308, a gente entra a gente entra num 4-4. Entrando num 4-4, a gente está inserido na reforma da Previdência. Então, o que acontece? A chance agora de ser votada a PEC 308 ela é altíssima. Agora vai depender do poder de mobilização da categoria, a nível nacional. Eu acredito que dependendo desse poder, desses 15 dias que vem, a gente pode ter uma surpresa tanto da votação da PEC, como da nossa inclusão na aposentadoria especial lá, igual dos policiais. Mas por que a PEC é tão importante para o agente penitenciário? Porque hoje nós já fazemos, como eu disse a você, o trabalho de polícia ali intramuros, né? Mas precisamos ter uma salvaguarda de uma instituição policial para que a gente avance na manutenção da ordem e da justiça dentro do sistema prisional. Eu vou dar um exemplo. Quantas vezes o rapaz rompe a tornozeleira ali, ou está transgredindo o horário da tornozeleira, está num bar, no inferninho, seja onde for, às vezes armado para cometer um homicídio. E a gente detecta lá, lá na central da tornozeleira, a gente detecta que aquele rapaz está lá no bar, não sei aonde. E ele está transgredindo, está meia-noite, onde era que ele já está recolhido em casa. A gente não tem autonomia, nem tem uma guarnição disponível para ir lá e fazer a detenção daquele rapaz, recolher ele para o presídio. Porque não é uma instituição policial penal. Ainda. Aí a gente tem que solicitar da Polícia Militar, aí a Polícia Militar tem que retirar uma guarnição dali, de onde já não pode tirar, para acompanhado com a gente ir lá fazer a detenção daquele cidadão. Onde, se nós fôssemos a Polícia Penal, nós faríamos todo esse trabalho, fora o trabalho de inteligência, agiríamos como na Itália, de dentro para fora, contra essas facções, PCC, Comando Vermelho. Agora, o interesse que não passe, existe das próprias facções. E nós sabemos que essas facções estão enraizadas. Terceirizar a administração de um complexo prisional, do sistema prisional, não é, na visão dos agentes penitenciários, claro, a melhor opção. O que dizer hoje dessa inversão de o Estado recorrer à terceirização quando poderia estar investindo no sistema estadual e no sistema federal? Veja bem, Gorete, esse tema terceirização é um tema que já foi complexo, hoje não é mais. Sabe por quê? Porque nós temos estados fazendo o caminho contrário. Temos estado que terceirizou há 4, 5 anos atrás e estão fazendo o caminho contrário. Quer dizer, está provado que não deu certo. Você sai de um custo mensal do preso de 2.000... Ainda tem um custo altíssimo. Você sai do custo mensal do preso de 2.000, você vai para 4.500. Como acontece aqui no estado de Alagoas. Como acontece aqui no presídio de Craíbas, lá no presídio do Agreste. Então, você dobra o custo do preso para o Estado. A empresa, pelo menos aqui no presídio do Agreste, a empresa, ela não tem condições de controlar aquele presídio. Aí você tem que ter o controle estatal também ali, que é a PPP, né? É público e privada. Parceria público-privada. Aí o Estado tem que estar inserido ali naquele... Então você acaba gastando dos dois lados, duplamente. E como é que você vai pegar um funcionário de uma empresa privatizada, que não tem o poder de polícia, não tem o porte de arma, não tem o que está fazendo ali dentro. Não é um funcionário público. E você vai botar o cara frente a frente com o chefe de organização criminosa. Esse cara, ele vai se corromper mais facilmente, porque ele não deve nada a ninguém. No máximo, ele vai ser demitido da empresa. Ele vai se corromper facilmente, ele vai ficar com medo, e ele não vai controlar aquele presídio. Você bota agentes penitenciários treinados, armados dentro do presídio, e você tem resistência,
você vai botar um funcionário de uma empresa. Eu sou a favor de uma terceirização, sou. Da parte da hotelaria. Na parte administrativa? De hotelaria. Hotelaria. Vamos privatizar a lavanderia, vamos privatizar a alimentação, vamos privatizar... Tudo bem, que aí você pode até ter uma economia. Nada agora, que seja estratégico na lida do dia a dia. Uma função estratégica, onde o Brasil já está entregue aí a organizações criminosas, e você pegar uma empresa para tomar conta dessas organizações, peraí, tem alguma coisa errada. É uma situação temerária, né? Não, numa das licitações do Brasil, para a contratação de uma empresa para tomar conta, eu não lembro se foi Minas Gerais, ou a Polícia Federal detectou uma empresa sendo aberta pelo PCC na Europa para vir participar da licitação aqui. Forjada de legal. Chegar aqui legalmente, participar, ganhar a licitação. Foi identificado isso. É a raposa tomando conta do galinheiro. Não existe. Né? Tem funções que é de Estado. E o Estado realmente tem que ter a mão forte ali em cima. Né? Tem que ter a mão forte. Mas não é o que a gente está observando no governo Temer agora, não é? Infelizmente, o presidente Temer, ele está indo na contramão dos interesses públicos. Né? Está indo na contramão dos interesses públicos e fortalecendo os interesses privados. É a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, é enfraquecimento das instituições policiais, é enfraquecimento das instituições penais, no caso dos agentes penitenciários, porque é tão fácil. Aqui, por exemplo, tirando o exemplo aqui de Alagoas, 4 mil presos, a gente poderia ter esse sistema aqui na mão, sem celular, sem nada, mas parece que tem gente que não quer. Que quer do jeito que está, que pelo menos do jeito que está, não sei se dá volta ou dá dinheiro, mas dá alguma coisa. É uma situação muito difícil que, se tivesse a oportunidade da sociedade pensar e debater, certamente a mobilização estaria muito maior no país contra esse desmonte do Estado que se coloca, que é analisado por cientistas sociais e políticos por todo o Brasil. Né? Com certeza, Gorete. Nós temos uma desmotivação da sociedade através da grande mídia. Através da grande mídia, a sociedade está sendo desmotivada a lutar por seus direitos. É aquela história, a classe média no governo passado aí se achou que estava inserida na classe rica lá. E agora não está, como a gente pode dizer, não está se tocando do que está acontecendo. E que a principal atingida vai ser ela. Vai ser ela, não vai ser o rapaz que recebe o Bolsa Família, não, que ele vai continuar recebendo o Bolsa Família. Mas é um esfacelamento da classe média no país. Como o senhor vê essa situação, digamos assim, letárgica da sociedade que foi às ruas pelo impeachment, dos caras pintadas não conseguir, as pessoas não conseguirem ir agora às ruas para a defesa de direitos adquiridos? Eu vejo isso, Gorete, como uma manipulação midiática. É simplesmente a gente liga as televisões, as TVs abertas, e 24 horas é propaganda pró-reforma trabalhista, pró-reforma previdenciária, e a gente sabe que, a gente está vendo que aquela propaganda ali é mentirosa. Mas tem televisões aí até que lançam minisséries num momento desse, para desestabilizar o sentimento popular, para que a sociedade civil organizada não continue organizada, ou que não se organize, ou que se desorganize. Ou que tenham receio de se organizar, com a possibilidade da volta do recrudescimento político, Exatamente. Democrático no país. Então, assim, a gente vê um jogo midiático muito grande e que vai pegando boa parte da população e direcionando para aquele... Eu cheguei de Brasília agora, vou dar um exemplo, cheguei de Brasília. Aí, quando eu cheguei em casa, a minha mãe olhou para mim e disse, rapaz, vocês invadiram lá o... Eu digo, não, mas a gente não invadiu, a gente ocupou. A gente não invadiu, a gente ocupou. Mas veja a cabeça dela. Para ela, pela mídia, foi vendido como a gente invadido. Eu digo, mãe, a gente não invadiu, a gente ocupou. Mas, meu filho, você acha que foi o certo? Eu digo, mãe, não tinha saída. Não tinha saída. A gente ia fazer o quê? Ou a gente ocupava, para ver se ganha algum espaço, ou a gente voltava todo mundo para casa, batendo palma para o presidente, e a gente que está errado e ele que está certo. É isso que a grande mídia está fazendo com toda a população brasileira, indiretamente. Não, se você for lutar pela não reforma da Previdência, você está errado, porque o Brasil vai quebrar e vai ser culpa sua. Está botando na cabeça do povo, e o povo está acreditando.
Eu não sei onde é que a gente... Peraí. E os formadores de opinião? Onde estão as lideranças? Você não acha que os sindicatos, nesse período do PT no poder, perdeu muito da sua força de mobilização e hoje está fazendo falta ao movimento? Sindicatos, na época do governo Lula, governo Dilma, os sindicatos eles perderam meio que o rumo. Uhum. A partir do momento que um sindicato vai fazer parte do governo, ele perde o rumo, ele perde... A sua autonomia. A credibilidade da sua base. Os sindicatos que fizeram parte do governo perderam a credibilidade da sua base. Né? Uhum. É por isso que o Sindapem, os sindicatos agentes penitenciários, nós não somos ligados a nenhum partido político. Nós não temos ligação, nós somos totalmente independentes. Com pensamento independente e do que a base, do que a categoria realmente precisa. Então, a partir do momento que o sindicato, uma central, vem fazer parte de um governo ou fazer parte de qualquer instituição do Estado, seja parte do governo, ele perde seu sentido. Ele perde totalmente seu sentido. Mas também há de se dizer, Gorete, que há também uma guerra mediática em cima dos sindicatos. Uhum. Há também pessoas nas redes sociais exclusivamente para tirar a credibilidade dos sindicatos. Há comentaristas que defendem justamente o fim dos sindicatos, até da justiça trabalhista, né? Porque com a reforma trabalhista fica meio difícil para um tribunal decidir sobre o que é do acordo e do que é legislado. O legislado, né, perde. Gorete, a gente está voltando, a gente está dando um retrocesso no nosso Brasil para antes do Vargas. Imagine, enquanto os países desenvolvidos aí estão a 20 nós estamos voltando para antes do Vargas. Porque as conquistas que o Brasil conseguiu estão em consonância com o que há de avançado no mundo moderno. No mundo moderno. O que a gente está falando aqui de PEC 308, sem querer mais falando, PEC 308, foi o que aconteceu nos Estados Unidos no passado com os machos, foi o que aconteceu na Itália com a Polícia Penitenciária, Chile, aqui do nosso lado, tem a germendaria. Quer dizer, a criação da Polícia Penitenciária não é uma vaidade minha ou do agente penitenciário, não. Nada mais é do que uma continuação do que acontece no mundo. Um desenvolvimento. Pois bem, para a gente fechar nossa entrevista, quais são as considerações finais que o senhor poderia fazer? Agora, o que eu poderia aqui dizer é o seguinte, dizer aos meus amigos, meus companheiros agentes penitenciários, que o Sindapem, a nível estadual, e também federal, através da FEBRASP, nós estamos unidos e imbuídos dessa missão de trazer para os agentes penitenciários uma melhor qualidade de vida. E qual seria a melhor qualidade de vida? Uma certeza de que você vai se aposentar. E gostaria de estender também para todos os outros trabalhadores do Brasil, e não só os agentes penitenciários. Muito obrigado e boa tarde, Gorete. Boa tarde, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Bem, ficamos por aqui. Obrigada a você também pela audiência. Até o nosso próximo encontro aqui no Frente a Frente.